é uma satisfação enorme eu estar aqui mais uma vez nesse fim de semana, viu? Eu estou assim meio cansado demais e esse semestre todo vai ser assim. Aí eu peço que os irmãos orem para ver se eu aguento aí no rojão, viu? Graças a Deus que ontem não teve aula, que o professor não pôde dar aula, né? E aí eu pude estar em casa mais cedo, pelo menos um dia. Mas os irmãos orem, lembrem de orar, porque, irmãos, não é fácil não. Mas mesmo eu estando cansado, eu estou muito satisfeito de estar aqui em comunhão com vocês, principalmente nesse momento de compartilhar um pouco do que eu estudei na semana para apresentar aqui, certo? E eu quero testemunhar a Deus aqui a grande bênção que tem sido preparar essas pregações aqui a respeito do ser, dos atributos e das obras de Deus. Eu tenho aprendido muita coisa com essas pregações. Eu tenho aprendido muita coisa e descansado mais em Deus. Por isso que eu posso dizer que mesmo eu estando cansado, eu estou satisfeito. Eu acho que os irmãos notaram que eu dei uma desacelerada geral. Hoje eu passei a tarde dormindo. Quer dizer, a tarde quase toda não. Mas é porque também às vezes a gente tem que dar uma desacelerada. E interessante que a gente faz isso quando a gente confia em Deus, quando a gente sabe que é Ele quem está no comando, quando a gente sabe que o conhecimento dele é grandioso, como nós vimos aqui, quando nós sabemos que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é a fonte de todo conhecimento. Obviamente, diante disso, eu reconheço que este trabalho não é nosso, esse trabalho não é seu, esse trabalho não é meu, esse trabalho aqui é de Deus. Que, como nós vimos, Ele tem todo conhecimento, Ele é grandioso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é a fonte de todo conhecimento. E é Ele quem fará a nossa igreja crescer. É Ele quem vai salvar pessoas aqui nesse local, não somos nós não. Quem vai resgatar, quem vai redimir pessoas aqui nesse sítio, no sítio de São Bento, não somos nós, é Deus. Porque Deus ele é magnífico. E digo isso porque nós podemos ser tentados a tomar as rédeas desse trabalho. Hoje à tarde eu pensei nisso quando eu estava, não, hoje de manhã, né, quando eu cheguei, que eu parei um pouco lá na Dona Socorro, aí a gente ficou lá conversando, e aí chegou aquele homem do burro, né, que vende verdura. E aí eu vi que ele pegava assim no burro com as rédeas e o burro ficava ali. Aí eu pensei que às vezes a gente, tipo como quer, ou é tentado a tomar as rédeas do trabalho. E quando a gente faz isso, a gente acaba se dando mal, a gente acaba cansando além do que não era necessário. Para evitar isso, irmãos, descanse em Deus e permita-se ser usado por Ele. Acredito que o seu testemunho de vida aqui nesse local é o que Deus mais pode usar para alcançar os que estão perdidos por aqui ainda. Pense nos seus familiares que não são crentes. Deus pode resgatar eles, mas através do seu testemunho, que é a única coisa que Deus usa para resgatar as pessoas. Deus quer que a gente apenas testemunhe do Evangelho. Deus quer apenas que a gente dê um bom testemunho, mostrando um comportamento, uma vida diferente das pessoas que estão no mundo. Eu tenho aprendido também que minha responsabilidade diante desse Deus que eu professo como meu Senhor e Salvador é tremenda. Ele é o dono desse trabalho e me deu a honra de servi-lo nesse trabalho. Nisso tenho que servi-lo com a máxima prioridade. Eu tenho que botar prioridade nesse trabalho, mas dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações. E nisto eu posso descansar. Mesmo estando cansado, eu posso servir a Deus de forma satisfeita e da forma que Ele quer que eu sirva.
Que os irmãos estejam aprendendo juntamente comigo e que estejam plenamente convictos de que nossos deveres diante de Deus, do Deus que é eterno, imutável e sábio, cujo conhecimento é grandioso, que os irmãos estejam plenamente convictos de que nós temos responsabilidades e deveres diante desse Deus. Nunca queira fazer a tarefa que é de Deus. Apenas testemunhe com a sua vida e com as suas palavras. Pregue o Evangelho. Ah, mas eu não sei pregar. Sabe, nós já estamos aqui há 4 anos ouvindo pregações toda semana. Então você sabe testemunhar. Você sabe testemunhar tanto com a sua vida como com as suas palavras. E saiba que a obra não é sua, a obra é de Deus. Saiba que você está aqui para servir a Deus e para aprender a servir a Deus. Por isso, esses estudos que nós estamos vendo aqui são importantes. E eu queria que vocês dessem muito crédito a eles. Eu queria que vocês dessem muita guarida a esses estudos. Muitos acham esses estudos desnecessários. Outros acham que os estudos deveriam ser mais práticos para a vida. Eu acredito que há momentos para todos nos tipos de estudo. Eu acredito, né, que como a palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do sol, eu acredito que há tempo para a gente estudar uma epístola, eu acredito que há tempo para a gente estudar também uma doutrina como nós estamos estudando. E nisso eu queria que o irmão desse muito crédito, desse muito valor a isso. Tem muitos que não consideram esse tipo de estudo. Muitos acham que o estudo da doutrina é cansativo. Mas eu queria que os irmãos soubessem que esse é o único tempo que eu tenho, pelo menos nesse semestre, para ensinar os irmãos essas coisas. Então vamos aproveitar. Como é que nós teremos vidas condizentes com o Evangelho se não conhecermos bem o Deus que nós professamos? E o objetivo desses estudos é justamente a gente conhecer bem o Deus que nós confessamos como Senhor. Como é que nós vamos viver diante do nosso Deus? Como é que vamos ter uma vida de bom testemunho se nós não conhecermos a esse Deus? Por isso que muitas pessoas lá fora, até que se dizem cristãs, vivem uma vida que não é condizente com o Evangelho, justamente porque não conhecem esse Deus que nós estamos conhecendo agora. Então, também não perca a oportunidade de chamar pessoas para ouvir também. Aperreie seus familiares, chame eles, aperreie seus amigos, chame eles. Eu lembro que eu me converti porque eu assisti 2 cultos na Igreja Batista de Cedro, e eu fui porque um professor lá do Cefete de Cedro me aperreou várias vezes para eu ir. Ele não desistiu até que um dia eu fui. E aí eu fui num culto, gostei, fui no outro e me converti. Já pensou se ele não tivesse insistido comigo? Claro que Deus já tinha planejado tudo, mas ele insistiu, ele cumpriu a parte dele. Então, irmão, também cumpra a sua parte. Vamos aprender aqui para levar lá para fora. Como é que nós vamos servir a Deus se a gente não conhecer o ser do nosso Deus, se a gente não conhecer os atributos do nosso Deus? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, eu queria só que você ouvisse, porque o nosso texto que vamos ler é outro. Mas em Deuteronômio 6 e 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, ou seja, isso implica em relacionamento. Nós amamos uma pessoa quando nós nos relacionamos com aquela pessoa. E o texto de Deuteronômio diz, olha, amarás o Senhor teu Deus. Isso implica em relacionamento. E relacionamento implica em conhecimento. Por isso que diz, de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu interior, de todo o teu entendimento. Então nós temos que entender a respeito do nosso Deus. Por isso que esses estudos são importantes. E diz mais, de toda a tua alma, ou seja, de toda a tua vida, de toda a tua vontade, de todas as tuas emoções, de todo o teu testemunho e de toda a tua força. Ou seja, temos que amar a Deus com abundância,
Temos que colocar Deus diante das nossas vidas em abundância. É isso que ele diz aqui quando temos que amar a Deus com toda a nossa força. Então, amar a Deus envolve também conhecer a Deus. Por isso que muitas pessoas também não amam a Deus, porque não conhecem o nosso Deus. E no versículo 6, lá de Deuteronômio 6, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, no teu interior, no teu entendimento. Temos que conhecer as palavras de Deus. Temos que conhecer a respeito do nosso Deus. Tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, temos que dar bom testemunho a respeito desse Deus. Quando diz aqui inculcar, a palavra de Deus está pedindo para os pais darem bom testemunho para os filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, com toda força, com muita abundância, temos que testemunhar o Evangelho. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer a Deus. Nisto, o estudo doutrinário é importante. E um pastor que se preza ensina doutrina. Mas, infelizmente, hoje em dia tem muitos pastores e líderes de igreja que negligenciam essa grande honra de ensinar a doutrina para a igreja. Como não tenho outra oportunidade de ensinar isto a vocês, em outra ocasião eu faço isso aqui, agora nesse culto. Saiba então que o estudo sobre Deus, o seu ser, seus atributos e obras é relevante para você, visto que vivemos numa sociedade que se diz cristã, mas que não conhece o Deus do cristianismo. As pessoas não conhecem a Deus e dizem serem cristãs. Como é que pode isso? Como é que pode haver cristãos que não conhecem o Deus do cristianismo? Mas vivemos nesse ambiente, um ambiente de uma religiosidade fútil, um ambiente onde as pessoas tentam cultuar a Deus sem conhecê-lo, e nisto oferecem um culto abominável, não mediado por Cristo, mas mediado por pessoas e por imagens de escultura, imagens fúteis. Nós que somos cristãos autênticos, pecadores sim, mas em quem Deus operou o arrependimento e a conversão a Cristo, não podemos ser alheios ao conhecimento do Deus que confessamos. Temos que conhecê-lo, a fim de prestar-lhe um culto aceitável, agradável e também para vivermos abundantemente de modo digno do Evangelho. Amém, irmão? Então, o próximo atributo de Deus que nós vamos ver é o poder de Deus. Que o irmão possa aproveitar o aprendizado e fazer boas aplicações para a sua vida. Bem, falando a respeito do poder de Deus, quem era que poderia nos ensinar a respeito do poder de Deus? Que livro do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, que texto da Bíblia poderia nos ensinar bem a respeito desse grandioso atributo do poder de Deus? Que tal nós consultarmos alguém que já nos ensinou, alguém que é desconhecido? Eu falo do livro de Jó, né? Quem escreveu, ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó, mas como ele já nos falou algumas coisas a respeito da imutabilidade, a respeito do conhecimento e da sabedoria de Deus, quem escreveu o livro de Jó também pode nos ensinar a respeito do poder de Deus. E Jó é um livro poético, é um livro sapiensal, ou seja, é um livro de sabedoria que exalta os atributos de Deus. Então vamos novamente lá no livro de Jó e no mesmo versículo que nós vimos na semana passada, quando nós vimos o atributo da sabedoria de Deus. Jó capítulo 9, versículo 4 diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Em outras palavras, quem negociou, quem tentou convencer a Deus e teve paz? Esse texto, note que deixa bem claro que Deus é sábio de coração e grande em poder. Eu peguei nas versões grega e hebraica, ou seja, a Septuaginta e a versão hebraica do livro de Jó, e aí eu traduzi, eu fiz uma tradução minha. E lá na Septuaginta, esse versículo, Jó
capítulo 9, verso 4, ele traduzido do grego para o português, fica um pouco diferente da nossa Bíblia revista e atualizada, mas pode nos ensinar muito. E diz assim: ele é sábio no entendimento, e poderoso e grande. Quem foi inflexível em força com ele e o suportou? Note que na tradução da versão da Septuaginta, diz assim: ele é sábio no entendimento e poderoso e grande. Nessa nossa versão diz: ele é sábio de coração e grande em poder. Lá na versão hebraica, que eu traduzi, diz assim esse versículo: ele é sábio de mente e poderoso em força. Quem resistirá a ele e permanecerá ileso? Considerando essas três traduções, podemos chegar na conclusão de que o poder de Deus é grandioso e forte. Note o superlativo que os termos grande e força dão ao termo poder de Deus. Lá na versão revista e atualizada, que eu acredito que é a sua versão que você está aí, diz que Deus é grande em poder. Na Septuaginta, diz que Deus é poderoso e grande. E na Bíblia hebraica diz que Deus é poderoso em força. Note que esses adjetivos grande e força, eles tipo como aumentam o poder de Deus. Eles tipo como superlativam o poder de Deus. Os adjetivos grande e força valorizam o poder de Deus. Deus é poderoso, isto é, ele é grande em poder e ele é poderoso em força. Nisso, o texto bíblico aí de Jó, capítulo 9, verso 4, quer dizer que nenhum outro ser provido de mente, intelecto e vontade pode porfiar ou negociar com Deus e permanecer em paz. Nenhum outro ser provido de mente, intelecto e vontade pode ser inflexível diante de Deus e suportá-lo. Nenhum outro ser provido de inteligência e vontade pode resistir diante de Deus e permanecer ileso. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Deus que é grande em poder e poderoso em força. Nem os anjos podem ser mais poderosos do que Deus. Nem os demônios podem ser, nem são mais poderosos do que Deus. Nenhum homem na face da terra, em toda a história, foi ou será mais poderoso do que Deus. Se nenhum outro ser provido de mente, inteligência e vontade, como nós humanos, tem poder acima do poder de Deus, é plausível dizer que o poder de Deus é claramente manifesto. O poder de Deus ele é visível diante dos nossos olhos. Ora, se nenhum ser é mais poderoso do que Deus, então é plausível que o poder de Deus ele está diante dos nossos olhos. E isso através da obra da criação de Deus. Também através da autoridade de Deus sobre os homens. E terceiro, através da conversão das almas. E são esses três pontos que nós vamos ver nessa noite, que deixam bem claro, que evidenciam o poder de Deus, que manifestam claramente o poder de Deus. Amém, irmãos? Deus é poderoso. Ele é grande em poder e poderoso em força. E o poder de Deus, em primeiro lugar, é claramente manifesto através da sua obra, da obra da criação. Lá em Gênesis capítulo 1 e 26, e aí se o irmão quiser abrir lá, pode estar à vontade. Lá em Gênesis capítulo 1 e 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vemos aqui claramente que a humanidade até hoje obedece a esse mandamento de Deus. Que mandamento é esse? É que deixa bem claro lá no versículo 28 que diz: enchei a terra. De fato, na humanidade ela ocupou toda a terra. O mundo hoje ele está completamente ocupado pelos homens, ocupado pela raça humana. E a raça humana fez isso não pela própria capacidade, mas porque Deus ordenou aqui. Então, por isso, né, que eu digo que quando uma mulher tem muitos filhos, ela é uma mulher abençoada, porque justamente ela está obedecendo a esse mandamento aqui de Deus. E interessante que esse mandamento é chamado mandamento criacional ou mandamento sociocultural. Deus, ele deseja que essa terra seja repleta de pessoas. Deus, ele deseja que essa terra seja cheia de pessoas. E ele deseja também que o homem sujeite esta terra. Interessante que eu estava conversando há muito tempo atrás, há uns anos atrás, mais o seu Valdeci, depois eu conversei com o Júnior, depois com o seu Valdo, e há uns 50 anos atrás aqui tinha muita mata e não tinha muitos moradores, mas hoje os homens eles já ocuparam essa região aqui da serra. Hoje a gente não vê mais matas, de fato, os homens eles dominaram essa região, eles encheram essa região, eles dominaram essa região. A raça humana dominou a terra não meramente por sua inteligência, sabedoria ou racionalidade. A raça humana dominou a terra porque Deus ordenou e a humanidade obedeceu. Pelo menos nesse ponto os homens obedecem a Deus. Deus disse: tenha domínio, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Por isso que o ser humano produz ciência, produz tecnologia para dominar e ocupar o mundo. A gente pensa às vezes que a ciência, que a tecnologia vem meramente da inteligência do homem. Claro que vem, mas é porque Deus ordenou lá na criação que o homem dominasse. E para dominar é necessário ciência e tecnologia. Nós vemos que o ser humano, ele produz artes, ele produz música, ele produz literatura. E isso é bom, isso é uma forma do homem obedecer a Deus. Então, irmão que está aqui presente, principalmente os jovens que ainda têm muito tempo pela frente, estudem, produzam, encham essa terra, dominem essa terra, encham essa terra de filhos que louvem a Deus, façam ciência, façam tecnologia e dominem essa terra. E porque é isso que Deus ordenou. Tudo que nós vemos o ser humano produzir, tudo que nós fazemos com nossas habilidades, é sinal de obediência ao grande mandato de Deus neste texto de Gênesis que acabamos de ler. Tenha domínio, encha a terra e sujeite a terra e domine a terra. Mas isso é tudo que sabemos fazer. O homem sabe dominar, o homem sabe produzir conhecimento, o homem sabe produzir ciência, o homem sabe dominar essa terra, mas nada mais além disso. Por exemplo, nós estamos aqui no salão que é resultado da inteligência humana, que é resultado do domínio do homem sobre a natureza, sobre esse lugar que nós estamos. Esse salão ele foi construído, ele foi montado, mas o homem não criou nesse salão. O homem ele usou materiais que já existiam, como por exemplo a terra, a água, com a terra e a água fez-se os tijolos e as telhas que formam esse prédio. O homem derrubou árvores, aí fez linhas e caibros e ripas. Ou seja, o homem para construir esse local, ele usou coisas que já existiam. Ou seja, ele apenas usou na inteligência para montar
em alguma coisa. Isso é a única coisa que nós sabemos fazer. Somos capazes de escrever um livro, somos capazes de projetar, somos capazes de planejar, somos capazes de construir, somos capazes de ensinar, de plantar, de cultivar o solo, mas não somos capazes de criar. Nós não criamos. E interessante, muito interessante, é uma coisa muito pequena, criada por Deus e que está causando um estrago grande no mundo todo, o mosquito da dengue. É uma coisa tão pequenininha, mas tão perigosa, que o homem, com toda a sua tecnologia, com toda a ciência, não consegue vencer o mosquito da dengue que foi criado por Deus. O homem tem habilidades, mas ele não é capaz de criar. O único que é capaz de criar as coisas do nada é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus. O homem domina sobre a terra, mas não criou nem cria nada. Quando planejamos, quando projetamos e fazemos alguma coisa, usamos materiais e ferramentas já existentes. Mas Deus, quando Ele construiu, quando Ele criou o mundo que nós vivemos, quando Ele criou o universo, Deus não usou nada, Deus não usou nenhum material, Deus não usou nenhuma ferramenta. Ele criou tudo com o poder da palavra dele, como diz lá em Salmo 33:9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus é o Todo-Poderoso e ele prova isso através dessa criação que está diante dos nossos olhos. Que poder grandioso é esse que o nosso Deus tem. Ele é grandioso em poder, ele é grande em força. E a criação deixa isso bem evidente diante dos nossos olhos. O poder de Deus também é claramente manifesto, em segundo lugar, na sua autoridade sobre os homens. Deus, ele tem autoridade e ele tem poder sobre todos os homens na face da terra. O próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que, como os irmãos sabem, ele foi o homem mais poderoso do mundo na época dele. Ele dominou todo o mundo da época dele. Sendo rei do Império Babilônico, no seu auge, no auge do Império, ele era um homem que matava quem ele queria e ele deixava viver quem ele queria. Mas ele declarou lá em Daniel capítulo 4, verso 35, que nós já lemos esse texto aqui várias vezes, ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. O próprio Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso do mundo, ele reconhece que todos os moradores da terra são reputados em nada diante do nosso Deus. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Como um imperador como Nabucodonosor, o homem mais poderoso de sua época, que matava e deixava viver quem ele queria, vai reconhecer isso do nosso Deus. Nisto, irmãos, o nosso Deus é o grande juiz, a um abate, a outro exalta, como diz lá em Salmo capítulo 75, verso 7. Ele tem nas mãos a vida e a morte dos homens. Nós só estamos vivos aqui porque Ele nos manteve vivos nesse dia e Ele nos mantém vivos até agora. Ele tem as chaves do céu e Ele tem as chaves do inferno, como diz lá em João capítulo 1, verso 4. Ele é a própria vida, como diz lá em Apocalipse 1:18. É Ele quem tem as chaves do inferno. A vontade humana não prevalece diante dele, ele faz a sua própria vontade. Por isso é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, como diz lá em Isaías 46:10 e em Apocalipse 19:16. Todos os governos, todas as autoridades, sejam humanas ou angelicais, quer sejam boas, quer sejam ruins, quer sejam honestas ou sejam corruptas, todas as autoridades humanas e angelicais procedem de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 13, verso 1.
Nós vivemos no Brasil num momento de grande corrupção, de grande escândalo, onde nós vemos várias autoridades políticas do nosso país envolvidas em escândalos, em roubos, em desvio de dinheiro. Mas a gente tem que saber uma coisa, que aquelas autoridades, mesmo sendo corruptas, foram determinadas e foram colocadas no poder pelo nosso Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo no período, no julgamento do impeachment de nossa presidente da República. Se houver alguma falha humana, se os homens, se as autoridades, por exemplo, elas estiverem sendo injustas, elas vão prestar contas um dia diante do nosso Deus, porque foi Deus quem estabeleceu as autoridades. No poder de Deus, ele é manifesto no poder e no domínio que ele tem sobre os homens. O poder de Deus também é claramente manifesto, em terceiro lugar, na conversão das almas. Você já parou, irmão, para pensar o quanto Deus tem manifestado o poder dele aqui no sítio São Bento? O quanto ele tem resgatado e salvado pessoas, o quanto ele tem mudado mentes de pessoas aqui nesse local. Quantas pessoas eram convertidas a Cristo há 10 anos atrás aqui nesse local? E quantas são convertidas a Cristo e já batizadas no dia de hoje? Deus tem demonstrado aqui nesse local o poder dele, o poder de mudar a vida dos homens pecadores, o poder de operar o novo nascimento na vida de pessoas, de homens e mulheres e crianças que são pecadores. Vocês próprios são a prova do grande poder de Deus exercido aqui nesse sítio. Você já parou para pensar como você era há 10 anos atrás ou há 1 ano atrás, quando você não dava crédito à palavra de Deus e hoje você dá crédito? Como é que pode? Isso é Deus exercendo o poder dele aqui nesse local. Nós aqui somos prova do grande poder de Deus. Não há como não reconhecer que Deus ele opera nesse local com grande poder, pois ele fez o fogo não queimar, né? Quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente, e isso está relatado lá em Daniel capítulo 3, eles foram lançados lá na fornalha, a fornalha estava 7 vezes mais quente, 7 vezes mais acesa do que no normal, mas mesmo assim aqueles homens não morreram. Os guardas que jogaram ele foram queimados e eles não sofreram nenhum dano. Esse Deus que opera grande poder aqui nesse local, resgatando pessoas para Cristo, é o mesmo que livrou Ananias, Misael e Azarias do fogo ardente lá da fornalha de Nabucodonosor. Ele é o mesmo também que fechou a boca dos leões lá em Daniel capítulo 6, quando Daniel foi atirado lá na cova dos leões. O mesmo Deus que opera nesse local é o mesmo Deus também que fechou a boca dos leões e preservou a vida de Daniel. É ele quem fez a terra retroceder na sua órbita em torno do Sol, o equivalente a 10 graus no relógio solar de Acais, como está registrado lá em Isaías capítulo 38. Nele fez a terra voltar na sua órbita. Ele é quem quebranta o orgulho dos príncipes com o simples sopro de sua boca, como diz lá em Salmo capítulo 76 e em Isaías capítulo 40. Ele é o Deus que com um simples olhar transtorna os inimigos de seu povo, como diz lá em Êxodo 14, verso 24. Ninguém pode se livrar se cair nas mãos do Senhor, como diz lá em Isaías capítulo 43. Ele é quem move a terra para fora do seu lugar, como diz lá em Jó capítulo 9 e versículo 6. E ele também nos removeu do nosso lugar, né? Deus nos removeu do mundo, Deus nos removeu das trevas, Deus nos removeu da perdição eterna e nos colocou perto dele em Cristo. Deus é o que
pode mais do que nós pensamos, como diz lá em Efésios capítulo 3 e verso 20. Antes da conversão, vocês tinham noção da mudança que Deus operou na vida de vocês? Ele transformou nossas vidas a um ponto que nós nem imaginávamos. Pelo menos quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo o quanto Deus me transformou. Eu nem imaginava que hoje eu seria uma pessoa diferente. De fato, Deus ele age mais do que nós pensamos. Ele abriu as águas como uma passagem entre dois muros, para que o povo de Israel passasse lá no Egito, como está registrado lá em Êxodo 14. Nós não passamos pelo Mar Vermelho, mas estamos caminhando pelo caminho que conduz aos céus através de Cristo. Lembra que Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, esse mesmo Deus que nos conduz nesse caminho, que é Cristo, para Deus, é o mesmo que abriu o Mar Vermelho e as pessoas olhavam, era como se essa parede aqui fosse uma parede de água e aqui outra e o povo passando no meio, no caminho que ele abriu. É o mesmo Deus também que hoje ele nos conduz no caminho que leva para o céu. E todo esse poder grandioso, irmãos, de Deus, do nosso Deus, é manifestado no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16. No seu poder, ou seja, o Evangelho, Deus chama o pecador a tomar duas atitudes. Primeira, deixar as coisas vãs deste mundo, isto é, a vida de pecado. Em outras palavras, é a chamada ao arrependimento. E em segundo lugar, Deus chama o pecador à conversão ao Deus vivo. Lá em Atos capítulo 14 e versículo 15, diz assim, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Lá em Marcos capítulo 1, verso 15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Obviamente a chamada à conversão e ao arrependimento está embutido o perdão dos nossos pecados. No seu poder, Deus perdoa pecados. E qual poder é maior do que perdoar pecados? Qual é o ser no universo, qual é o ser no mundo que tem esse poder de perdoar pecados? Por isso que o nosso Deus é grande em poder. Por isso que o nosso Deus é grande em força. O poder de Deus é claramente manifestado na salvação das pessoas. Como irmão, então, deve ser a sua vida diante desse grandioso poder de Deus? Como é que deve ser a sua vida diante desse grande poder de Deus? Diante desse grande poder, nós temos que estar convictos, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que o poder de Deus ele é a favor de nós, mas ele está contra os ímpios, e isso está deixado bem claro lá em Hebreus capítulo 10, verso 31. No poder do Senhor está contra os ímpios. A ira de Deus, todo o poder de Deus, toda a ira de Deus, todo o poder onipotente de Deus está contra os ímpios, está contra as pessoas que não dão nem deram guarida ao Evangelho. Então, irmãos, diante disso, vendo que Deus, que o nosso Deus que nós professamos como Senhor e como Salvador, vendo que Ele detém todo esse poder, nós temos que ter misericórdia, nós temos que amar as almas perdidas, porque no poder de Deus está contra elas. Nós também temos que estar convictos que nós estamos guardados com esse grande poder de Deus. Nosso Deus não é o Deus Todo-Poderoso,
Então ele nos guarda, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 5, nós estamos guardados debaixo de todo o poder grandioso de Deus. Para Deus nada é impossível, como diz lá em Mateus capítulo 19, verso 26. E nós estamos guardados debaixo desse poder grandioso, do poder do Deus que para Ele nada é impossível. Então pense nas causas impossíveis que você tem e entregue elas a Deus, porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós estamos debaixo do poder dEle, nós estamos protegidos com o poder dEle e Ele realiza coisas impossíveis aos nossos olhos, porque para Deus nada é impossível. Mas nós temos que estar convictos que muitas vezes Deus opera esse poder em nós, Deus opera essa proteção em nós com males. Por exemplo, tem um irmão lá na Beriana, o irmão Paulo, que é um senhor idoso já. E eu acredito, né, pelo testemunho dele, que eu conheço ele desde quando ele não era crente. E eu visitei e eu evangelizei ele com os irmãos várias vezes, com o irmão Abdias, com o irmão Flávio, né? Nós evangelizamos ele várias vezes. E esse irmão, ele só se converteu quando Deus tocou ele com uma doença e até hoje deixou sequelas gravíssimas na vida dele, um AVC. Até hoje ele não anda direito, até hoje ele não pega nas coisas direito, porque ele sofreu nesse AVC e ele só amoleceu o coração para o Evangelho depois dessa doença. Ou seja, o grande poder de Deus também para nos resgatar, para nos redimir, nele pode ser operado com coisas que nós consideramos não boas, mas Deus vê lá na frente. Somos guardados pelo poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Por exemplo, Policarpo, né, que foi um grande servo de Deus, no final do século I e começo do século II. A tradição diz que ele foi discípulo do apóstolo João e ele era bispo, ou seja, pastor lá de Esmirna. E aí Policarpo, ele passou por uma prova que aos olhos dos homens era impossível, que é a prova de fogo. Ele foi queimado vivo, tá certo? Mas ele operou nele com grande poder, que ele não negou a fé. E ele morreu queimado, proclamando o Evangelho. Deus também pode operar em nós assim, com grande poder, né? Muitas vezes a gente acha que o poder de Deus, ele é manifesto em nós só com coisas boas, mas também esse poder pode vir com coisas que aos nossos olhos são coisas ruins, mas são para a glória de Deus. Então, irmãos, que nós possamos estar convictos desse grande poder do nosso Deus, que de fato nós possamos viver condizentes com esse poder, debaixo desse poder, confiando nesse Deus que detém todo o poder, que é grande em poder e é grandioso, que é poderoso em força. Amém, irmão?